nós começamos a estudar a doutrina bíblica da eleição e a nossa proposta foi de, antes de definir o que é eleição, mostrar aquilo que não é eleição. Antes de falar da predestinação, deixar claro aquilo que não é a eleição. E essa proposta foi baseada no fato de que existe muita gente que olha para essa doutrina de uma forma distorcida, não entende o que os calvinistas ensinam, pregam, defendem. E aí então nós começamos a ver a diferença entre eleição incondicional e eleição condicional. É uma questão muito diferente da outra. Os calvinistas creem que Deus elegeu de forma incondicional, e a gente vai trabalhar mais esse conceito nos próximos domingos, à medida que a gente for estudando essa verdade, enquanto que os arminianos creem na eleição condicional. E a diferença principal disso daí é que calvinistas creem em predestinação e arminianos creem em presciência. Na predestinação, Deus escolhe baseado na sua vontade soberana. Na presciência, é o ser humano que escolhe, ou melhor, Deus escolhe baseado na vontade do homem. E então nós chegamos à conclusão, vimos, que no final das contas é o homem que escolhe e não Deus que escolhe, nessa questão aí da presciência. Também vimos que fé é uma condição da salvação, mas não da eleição. Foi um dos pontos que nós abordamos ao tratar dessa questão da presciência. Porque a presciência é aquela doutrina defendida pelos arminianos de que Deus olhou no túnel do tempo, viu a pessoa que ia exercer fé, e então, baseado na fé dessa pessoa, Deus foi e escolheu essa pessoa. Isso é presciência. Então, antes de criar o mundo, Deus viu que alguém no ano de 2023 ia se converter, ia produzir fé, e Deus então escolheu essa pessoa. Isso é presciência. E aí nós vimos que fé é uma condição necessária para a pessoa ser salva, mas não para a eleição. Deus não viu fé. Deus não viu que alguém ia produzir fé. Pelo contrário, foi Ele quem destinou e escolheu que aquela pessoa viesse a produzir fé. Nós trabalhamos isso daí. Depois nós vimos que os dois principais textos utilizados pelos nossos irmãos, porque nós assim os consideramos, são lá o texto de Romanos 8 e o texto de 1 Pedro 1. E nós vimos que esses textos, longe de defender a eleição pela presciência, eles evidenciam ainda mais a doutrina da predestinação. Nós vimos nesses textos, nós paramos para analisá-los, que a obediência ela é mencionada como resultado e não como causa da presciência. E por fim nós terminamos falando, eu estou passando rápido assim, gente, porque foi o que nós vimos semana passada, tá? E nós terminamos vendo que presciência não é a mesma coisa que onisciência. E por que isso é importante? Porque onisciência é o conhecimento de todas as coisas, mas apenas isso. Então Deus não apenas conhece todas as coisas,
mas a presciência, ela vai além. Presciência envolve amor, envolve vontade, envolve sentimento, e foi aquilo que Deus fez ao predestinar pessoas. Eu estou só lembrando, né, algumas coisas que nós vimos aqui na semana passada. E aí quero dizer o seguinte a vocês, antes de iniciar nos meus pontos hoje aqui. Tudo que eu estou dizendo aqui, na verdade, não só aqui, mas aqui principalmente devido ao fato de que nós estamos tratando de questões doutrinárias. Mas tudo que a gente fala aqui na igreja, na pregação, em outros lugares, se a gente ouve só uma vez, você sabe qual é a capacidade de absorção da gente? Pouquíssimo. Mas muito pouco. A gente ouve, acha legal, interessante, mas a gente vai embora e o que fica é muito pouco, se é que fica alguma coisa. E aí, qual é o meu papel aqui? O meu papel é estimular você a ouvir outra vez, a ler livros relacionados às verdades que você ouve aqui, porque senão a gente ouve e tudo vai embora. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu estou trabalhando, como já disse para alguns de vocês, em todas as mensagens que eu já preguei, desde a primeira lá do Evangelho de Lucas até a última. Estou transformando-as em texto e até o final do ano eu vou passar para cada um de vocês. Para que tudo aquilo que eu falei ao longo desses 2 anos aí, se você desejar, você vai lá e tem acesso para você poder ler aquilo que foi dito. Porque as coisas se perdem. A nossa mente, ela não consegue lembrar. E se a gente não estiver lendo, vendo 1, 2, 3, 4 vezes, a gente esquece. Dito isso, eu queria convidar vocês a nós lermos aí alguns textos bíblicos que reforçam a ideia calvinista de que Deus predestinou as pessoas para a salvação e que vão contra a visão arminiana de que Deus olhou no túnel do tempo, viu e escolheu. Abram aí, por favor, Atos capítulo 13. Atos 13, verso 48, diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha o que diz agora: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Se você ler o contexto aqui, você vai ver que Paulo e Barnabé estão pregando para os judeus ignoram aquilo que Paulo e Barnabé estão dizendo, desprezam a evangelização, e, consequentemente, Paulo e Barnabé começam a pregar, então, para um outro grupo, começam a falar para os gentios. E eles começam a ensinar as Escrituras de forma indiscriminada, eles pregam para todos os gentios. E aí Lucas vai relatar o que vai acontecer ali, e Lucas vai dizer que algumas pessoas responderam à pregação. Algumas pessoas, elas reagiram à pregação de Paulo e Barnabé. E Lucas diz da forma mais clara possível. Se você quiser olhar de novo aí, olha o que Lucas diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quantos creram? Quantos que creram aí? Nem mais e nem menos do que o número daqueles que haviam sido
nem mais e nem menos. Quais foram os que creram? Os que tinham sido destinados para a vida eterna. Nem menos e nem mais. E aí, olha que interessante. Esses indivíduos aí, eles foram designados para a vida eterna porque creram? É isso que está sendo dito? Mas é isso que dizem os arminianos. Vou repetir. Esses indivíduos aí, eles foram designados para a vida eterna porque creram? Não. O texto diz que eles creram porque foram destinados para a vida eterna. Olha a sequência aqui. Olha a diferença aqui. O que o texto está dizendo? Será que o texto está dizendo que foi a crença deles em Jesus a condição para que Deus os designasse para a vida eterna? Não foi isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Ou será que o texto diz que a crença deles foi o instrumento de Deus para levá-los a possuir aquilo que já tinha sido decretado? Olha a diferença. Então, é só nós sermos honestos com o texto. Lucas não diz aqui que todos os que creram, Deus designou para a vida eterna. Não é isso. Em momento algum, ele diz que foi a fé daquelas pessoas a causa da eleição. Não foi a fé que produziu a eleição. Pelo contrário, ele vai dizer, creram. Por que eles creram? Porque eles já tinham sido destinados para a vida eterna. Então, a fé, fica claro nesse texto, a fé ela é o resultado, a fé ela é o fruto designado por Deus por causa da predestinação. Ou seja, é aquela ideia lá de João 10, quando nós ouvimos a voz do pastor, nós seguimos a voz do pastor porque nós já somos ovelhas. Não sei se vocês lembram lá do contexto. Os fariseus chegam para Jesus e os bons intérpretes e os bons exegetas, os caras que entendem lá de grego, eles dizem que aquela ali é uma das únicas vezes no Novo Testamento em que o registro que é feito ali dá a entender que eles chegam de forma sincera para Jesus, diante de algumas coisas que Jesus está fazendo, e eles parecem assim, nossa, não é possível, deve ter alguma coisa certa nesse homem aí. E aí eles chegam para Jesus e dizem assim, se o Senhor é quem o Senhor diz, mostra para a gente que a gente vai acreditar. Aí Jesus vira e diz assim, mas eu já tenho feito isso. O problema de vocês não crerem, lembra o que diz lá? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Mas vocês não são das minhas ovelhas, então vocês não vão ouvir nunca. É o ponto aqui. Outro texto que nos mostra que não foi Deus que viu quem ia crer e predestinou, segundo a visão arminiana da presciência. Abra aí, por favor, Mateus capítulo 11. Mateus 11. Mateus 11, versos 20 e 21 dizem assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito tempo eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Gente,
Presta atenção. Semana passada eu fiquei aqui a aula inteira falando, ensinando, mencionando a questão da presciência. E disse para vocês que presciência é que quem diz que Deus elege por presciência é aquele que diz que Deus olha no túnel do tempo e ele vê o que vai acontecer e então predestina. Entenderam isso, né? Eu estou falando, enfatizando, repetindo o tempo todo. O que defendem os arminianos? O que defende a doutrina da presciência? Deus olhou no túnel do tempo, viu o que ia acontecer, viu que as pessoas iam produzir boas obras, gerar fé, e em cima daquilo que ele viu, ele predestinou. Isso é a presciência. E nós estamos combatendo essa verdade, essa ideia, desde então. Olha o que o texto diz aqui. O texto diz que Deus previu que Tiro, Sidom e Gomorra, eles creriam, eles se arrependeriam, se nessas cidades acontecesse o quê? Os sinais que Jesus operou em Cafarnaum e Betsaida. Jesus chega e diz assim, para Tiro, Sidom e Gomorra, vocês são uns incrédulos. Porque se eu fizesse lá em Cafarnaum e Betsaida as coisas que eu fiz aqui, o que ia acontecer lá? Eles creriam. Jesus previu isso aqui. Mas Jesus salvou o pessoal de Cafarnaum e Betsaida? Não salvou. Olha só. Se Deus previu que lá em Cafarnaum e Betsaida as pessoas se converteriam, por que Ele não enviou um profeta lá? Por que Ele não mandou um mensageiro dele lá para pregar para aquelas pessoas se arrependerem? Só tem uma resposta. A previsão não é a base da predestinação. Simples. Porque Deus predestina quem Ele quer. E Ele não quis predestinar o pessoal de Cafarnaum e Betsaida. Agora, se a predestinação é em cima da presciência, Ele tinha que predestinar aquele povo lá. Porque Ele previu que eles creriam. Não é isso? Jesus está dizendo, vocês são uns incrédulos, porque vocês não acreditaram. Porque se eu tivesse realizado os milagres que fiz aqui lá, eles teriam crido. Ele previu que o povo lá ia crer. Se a presciência é a base da predestinação, o povo de lá tinha que ter sido o quê? Predestinado. Só que não foi. Então, a base da predestinação não é a presciência. É o decreto soberano de Deus. E aqui nós temos uma questão inquietante para os arminianos. Se Deus, através da sua presciência, previu aqueles que creriam, por que Jesus então morreu por todas as pessoas? Porque eles dizem que Jesus morreu por todo mundo. E quando a gente pergunta assim, por que Jesus morreu por todo mundo e tem gente que vai para o inferno? Aí eles dizem, é por causa do livre-arbítrio. A gente vai tratar umas 2 ou 3 aulas aqui só sobre a questão do livre-arbítrio. No entanto, Ele previu que alguns creriam, concorda comigo?
Se Deus previu que alguns creriam, Ele também previu que alguns não creriam. Entendeu isso? Se Deus previu que alguns iam exercer fé, é porque outros não iriam exercer fé, porque tem gente no inferno. Ainda assim, será que Jesus morreria por pessoas que não creriam? Porque se Deus previu que alguns creriam, Ele sabia que outros não creriam. E se Ele elegeu aqueles que Ele previu que creriam, por que Ele morreu, inclusive por aqueles que não creriam? Quando a Bíblia diz que o sangue de Cristo não é derramado em vão, que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Como que eles explicam isso? Entendeu o argumento aqui? A lógica? Vou repetir. Os arminianos dizem que Deus previu quem ia crer. Necessariamente, Deus também previu quem não ia crer, porque Ele predestinou em cima da previsão. Se Ele previu quem ia crer, e Ele sabe, então, quem não vai crer, por que Jesus morreu por quem não vai crer? Porque eles dizem que Jesus morreu por todas as pessoas. Por que Jesus morreu por pessoas que Ele sabia que ia para o inferno? E Isaías 53 diz que Ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Como que Jesus vai ficar satisfeito por pessoas pelas quais Ele morreu, se essas pessoas estão indo para o inferno? Então, são muitas as evidências e os textos bíblicos que deixam claro que essa ideia de presciência não é bíblica. E aí eu quero passar a mostrar para vocês algumas razões pelas quais ela não é bíblica. E olha, eu nem comecei a falar aqui ainda, vou começar semana que vem. Eu nem comecei a mostrar para vocês os textos bíblicos que falam de predestinação. Não falei de nenhum deles ainda. Eu estou hoje e semana passada só tratando da questão da presciência. Eu ainda não entrei na doutrina da predestinação, porque a minha proposta aqui é, antes de falar de predestinação, falar aquilo que ela não é. Porque muita gente, muitos arminianos vão dizer que é por presciência, não é por predestinação. Então, eu estou usando essas duas aulas para tombar por terra essa ideia aí da presciência. Mônica, Maíra quer falar aqui. Pastor Davi, eu não sei se eu entendi certo, mas uma pessoa que não é predestinada, é possível ela ouvir, ter acesso ao Evangelho e crer? Nunca. Não vai crer. Quem não é predestinado pode ter acesso ao Evangelho, mas ela nunca vai crer. Mas eu acho que essa fala de Maíra é por conta da fala de Cristo, que falou que se aqueles povos vissem, né, eles creriam, mas Deus não permitiu que eles vissem. Então, se uma pessoa que não é predestinada tiver acesso ao Evangelho... Então, mas Deus não vai deixar ela crer. Você quer ver uma coisa? Deixa eu tentar responder de uma outra forma aqui. Teve uma vez que Jesus estava contando umas parábolas, e aí, quando ele terminou de contar, ele chamou os discípulos e falou assim: eu percebi que vocês não entenderam a parábola. Então, deixa eu explicar para vocês aqui qual é o sentido da parábola. Aí Jesus vai e conta. A parábola significa isso, isso e isso.
Aí depois que Jesus explica a parábola, eu acho que é Marcos. Marcos faz o seguinte comentário assim: Jesus contou essas coisas em particular para essas pessoas e não contou para todo mundo, porque se ele contasse para todo mundo, aquelas pessoas que ouviriam a explicação, elas creriam. Mas como ele não quer que eles creiam, ele só contou para os discípulos. Vocês conhecem esse texto? Eu não estou lembrando de cabeça aqui. Vê se você acha aí, Serginho, para mim. Acho que é Marcos, não sei se é Marcos 4 ou Marcos 8. É um dos textos que a gente vai ver lá depois. Diz assim: Jesus não contou as parábolas, não explicou as parábolas, porque senão eles iam crer. Para que eles não creiam, Jesus contou só para os discípulos, mostrando o quê? Predestinação. Deus não vai abrir os olhos daqueles que não são predestinados. Vamos ler lá? Então minha mente não me traiu, não. É Marcos 4 mesmo. Esse texto a gente vai analisar lá na frente. Não, dentro daqueles textos que falam da predestinação. É a explicação da parábola do semeador. Ele conta aí a parábola do verso 1 até o verso 9. E aí diz aí no verso 10: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Para que vendo, olha o que diz aí, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Olha o que diz agora, gente. Para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Pastor Davi. Só um minuto. Qual é o intuito, então, da parábola? O intuito da parábola é: você teve acesso. Você teve acesso porque eu preguei a parábola. Mas você não quis. Essa é uma questão que a gente vai ver lá na frente, na continuação aqui da explicação da doutrina da eleição. O acesso teve a você. Você teve acesso à verdade, mas você não quis. É por isso que aquela questão que Eliezer levantou semana passada, da dupla predestinação. Nós precisamos entender a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus é soberano quando salva, e o homem é responsável quando ele se perde. A responsabilidade da perdição é do homem, enquanto que a responsabilidade da salvação é inteiramente de Deus. Então, esse texto aqui é claro. Jesus está dizendo assim: eu estou contando a parábola para vocês, estou explicando a parábola para vocês aqui, porque vocês são das minhas ovelhas, porque eu quero que vocês entendam. Mas eu não estou explicando para eles, porque eu não quero que eles se salvem, porque eles não estão no número dos predestinados, para que eles, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E olha como que ele encerra a argumentação, de forma duríssima: para que não venham a se converter, e não haja perdão para eles. Pastor, então quer dizer que tem gente que Deus não quer que se salve? A predestinação diz isso. Mas, e quando diz lá que Deus quer que todos se salvem? Nós vamos chegar lá. O John Piper escreveu um livro, um livretinho assim, deve ter umas 60 páginas. Metade do livro é só para explicar esse verso, porque não é uma questão simples. Envolve uma análise de uma série de situações teológicas e ali do texto. Não tem um versículo, não estou tentando lembrar aqui a referência,
onde Jesus agradece ao Pai porque Ele escondeu essas coisas? Tem. Tem um versículo, não estou lembrado aqui agora. Ocultaste estas coisas deles e não as revelastes. Ele agradece a Deus por isso. Agora, outra coisa que, os irmãos sabem que eu tive muitas crises até tomar posse mesmo disso tudo. Demora muito para a gente tomar posse, porque o pastor Davi falou que tem que repetir muito. Mas depois de tomar posse, você tem um prazer, um gozo. E um versículo também que me enche de gozo é quando Paulo fala aos Tessalonicenses: devemos sempre dar graças a Deus, porque Ele nos escolheu. O que está acontecendo aqui, sabe o quê? Nós estamos já começando a estudar os textos que a gente vai analisar lá na frente. Mas eles reforçam, né, esse ponto que a gente está mencionando aqui agora. Eu vou pular para esse texto aí que a minha mãe mencionou, mas vou deixar Cabral falar primeiro, ele pediu para falar. Xará, usa aí o microfone, por favor. Eu não quero fugir muito do assunto, mas eu só lembrei do seguinte, o Romanos 1 vai falar o seguinte, porque verso 20, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Aí vai continuar aqui o texto. Qual o ponto aqui que eu lembrei? Xará, vou só pegar minha Bíblia aqui, só um minutinho. Pode continuar aí, por favor. O ponto aqui que eu lembrei é que, justamente, até a própria criação já testemunha contra todos os homens no sentido de que eles têm acesso ao conhecimento de Deus, mesmo por meio das coisas criadas. Ou seja, parece que a lógica da coisa realmente está voltada para o fato de Deus eleger, e não para o fato de pessoas se perderem. Porque pessoas se perderem já é a ordem natural das coisas, a não ser que Deus intervenha. Então, parte dos nossos questionamentos, às vezes, vem de uma tendência de acharmos que Deus é obrigado a salvar as pessoas, né? É tudo parte do nosso pressuposto, né? Exatamente. O certo era todo mundo ir para o inferno, mas Deus, em graça, quis separar alguns para ir para o céu. E aí os arminianos ficam gritando: por que não salvou todo mundo? Não, o certo é ir todo mundo para o inferno. No entanto, Deus desejou salvar alguns. Eu queria ler com vocês, repito, não ia ler esse texto agora, né, mas por causa da nossa conversa aqui para onde ela foi, vamos ler aí 2 Tessalonicenses 2. Repetindo, esse texto de Marcos que eu li há pouco, e esse aqui de 2 Tessalonicenses, nós vamos estudá-lo a fundo quando nós formos falar de predestinação. Eu não estou, repito, tratando de predestinação de forma direta aqui. Esse texto aqui, Paulo está falando do final dos tempos, e aí ele diz assim: com efeito, verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Olha o que diz agora, gente. Por que eles perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que quem? Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Com qual objetivo? De serem julgados
todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vocês têm noção disso? Ele está dizendo assim, o anticristo vai vir, o homem vai vir, cheio de poder de Satanás, e vai enganar a um monte de gente. E no meio disso tudo aí, Deus vai mandar coisas erradas, para que essas pessoas creiam nas coisas erradas e sejam julgadas porque creram nas coisas erradas. Mas não foi Deus que mandou? Sim, mas ela é responsável porque ela creu. De novo, a gente está diante de quê aqui? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas eu não entendo isso. Nem eu, mas está aqui. Aí, Paulo diz assim, vai ser julgado porque creu em algo que o próprio Deus mandou ela crer. Deus envia a operação do erro. Você acha que para por aí? Olha o que Paulo diz agora. Entretanto, nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo diz assim, aquele pessoal lá vai crer na mentira e vai ser julgado por Deus. Mas nós devemos dar graças a Deus, porque Ele nos escolheu. Então, estou falando essas coisas todas para tentar responder o que Maíra perguntou ali. Não vai ter acesso ao Evangelho. E se tiver acesso ao Evangelho, não vai crer. Os olhos vão ser fechados. Os ouvidos vão ser impedidos de ouvir aquilo que transformaria a vida daquelas pessoas. É de fato que alguns até estão dentro da igreja, talvez o evangelho chegou, mas não foi absorvido por ele. Não foi revelado, né? Certamente, isso aí que o Hélio está falando, estou te interrompendo seu raciocínio, né? Sim. Isso que o Hélio está falando explica, a doutrina da eleição explica a crise de muita gente em cima do que ele está falando. Quantas mulheres chegam e falam assim, pastor, meu marido ouve a palavra de Deus há 15 anos, vem comigo na igreja há 18 anos, ele ouve, mas ele não muda. Por quê? Isso aí. Não se converteu. Deus não deixa. Ele está ouvindo, ele até sabe, mas o negócio não entra no coração. Por que que não entra no coração? Porque quem coloca no coração é Deus. E isso nos lembra o quê? Que o pastor ele pode ficar aqui pregando 1000 anos. Se Deus não pegar aquilo que o pastor está pregando e colocar lá no coração, não acontece nada. Vocês estão vendo como que o pastor não tem força nenhuma? O pastor é só um instrumento. O poder, como diz Paulo, é de Deus. E o pastor não pode chegar e falar assim, eu tenho uma oratória das melhores, os meus argumentos são os melhores. Eu sei destrinchar um texto bíblico como ninguém. Se Deus, o seu miserável, não fizer alguma coisa, você vai ficar aí e não vai pregando a vida inteira com os melhores argumentos e não vai acontecer nada. Sim, vai gerar isso aí também. Vocês lembram qual foi o pior sermão da história? Já falei isso aqui. O pior sermão da história foi pregado por Jonas. Jonas está zangado, irado, querendo ir embora, e ele prega um sermão de uma frase. Ele vira para o povo de Nínive e fala assim, se vocês não se arrepender, vai morrer todo mundo, tchau. O que aconteceu? Uma conversão em massa. Por quê? Porque Deus usou aquele sermão medíocre para salvar as pessoas. Não é do pastor, gente. O poder é da mensagem e daquilo que Deus faz com a mensagem. Isso mostra o quê? Eleição. Pastor Davi,
Até vim pegar o microfone aqui, eu usaria falar sozinho, que é alto lá, sem microfone. Pastor Ismael, seu pai, meu esposo falecido, ele tinha uma frase que ele sempre dizia assim: se está na Bíblia, temos de encarar. Então, tem de encarar. Ou você crê na palavra de Deus, se está, você tem de encarar. Outra coisa que agora me ocorreu, o problema do marido, 10, 15 anos, pessoas, me consola muito uma palavra de Spurgeon, um sermão dele que eu li, Salmo 110, onde ele diz que no dia do poder de Deus, eles veem direitinho a salvação. Então, às vezes, Spurgeon diz lá que muitos ouvem, mas não se converteram ainda, porque não foi o dia do poder de Deus. Então, tenham esperança, esposas. Quer dizer, nesse sentido de perseverar. Spurgeon diz que você não sabe, não tem um X nas costas, quem vai ser, então continue orando, aguardando que haja o dia do poder de Deus. Mônica está ali com o microfone. Fala da irmã Regina aqui, as damas primeiro. Não, mas não é. Sabe por causa de quê, irmã Regina? É porque o pessoal que acompanha lá na internet alto. não consegue ouvir. Mas é assim, no meu entendimento. A primeira pergunta. Há pontos difíceis de se entender. É o que está escrito lá no Antigo Testamento. Não está escrito isso? Que há pontos difíceis. Quem diz isso é Pedro, em relação aos escritos de Paulo. Mas tem também, lá no Antigo Testamento, as coisas encobertas são para Deus. Então, eu equivoquei. Sim. E as reveladas para o homem. Aí eu fico assim pensando, a doutrina da eleição não seria uma desses pontos difíceis de entender? De entender, não, de aceitar. Não Entender seria a gente mesma entende. Coisa? Não, porque entender, o arminiano entende, ele só não aceita. Só não aceita, né? Logicamente, a gente entende. Mas a questão de aceitar aquilo que nós entendemos é outra. Esses pontos difíceis de entender, tem algumas coisas que são muito difíceis da gente entender. A gente não consegue. Por exemplo, como que eu consigo entender, e aí a gente não entende, é dificílimo, que Deus sabe exatamente o que cada um de nós está pensando nesse minuto, no mundo inteiro? Como que você entende a onisciência de Deus? Difícil, né? Não é? Agora, a gente não entende. Uma outra questão é a seguinte. Eu sei que, por exemplo, a Mônica, a mãe desse João Agostinho chorou por ele a vida toda. Ela orou e chorou por muitos anos, até que o filho se converteu. Ele era o eleito do Senhor. Eu oro pelo meu filho há quantos anos? Ele saiu da igreja, né? Logo assim que ele se casou, e ele tinha 23 anos. Ele está com 52. Quantos anos eu choro e oro pelo meu filho? Tem muitos anos. Aí, a minha dúvida é assim, será que as pessoas que entendem a doutrina da eleição pensem na mente delas que, já que Deus elegeu, não converteu ainda, então não vai converter, então eu vou parar de orar? Será que isso não cria uma confusão? Na minha, não. Na minha, não, porque eu entendo e aceito a doutrina da eleição já de há muito tempo. Mas eu creio que na mente de muitas pessoas pode ocorrer isso. Sem dúvida. Não é? E tem pessoas que eu até evito de conversar sobre essas questões, amigas minhas, né, que filhos estão longe do Senhor, e conversa comigo.
eu tenho assim, uma dificuldade para me explicar sobre essas coisas, porque pode pensar assim, então eu não vou orar mais. Não vou orar mais. Mas já respondeu, não é esse o ponto difícil de se compreender, não, né? Não. Isso é outra história. Certamente, irmã Regina, que as respostas que muitas pessoas dão a um primeiro contato com a doutrina da eleição não são das melhores. Não são. Agora, o que cabe a essas pessoas? Ir a fundo, estudar mais, procurar saber mais. Esse estudo que eu estou dando aqui, ele vai desembocar em coisas práticas. Porque a doutrina da eleição, ela traz um consolo enorme para as nossas vidas na maneira como a gente ora e na maneira como a gente evangeliza. Por isso que eu vou separar um domingo aqui só para falar sobre doutrina da eleição e oração, doutrina da eleição e evangelização. Porque ela tem repercussões em todas as áreas das nossas vidas. Agora, o que acontece? A gente precisa estudar, a gente precisa ler. Como as pessoas não querem estudar e não querem ler, aí elas ficam falando um monte de coisa que não é verdade sobre a doutrina da eleição. É o que se diz por aí que é bater no espantalho, né? Numa coisa que não é verdade. Amém. Mas eu creio, pastor, não sei porquê. É claro que é Deus que coloca no meu coração. Mas eu creio que o meu filho é eleito do Senhor. Amém. E eu só vou parar de orar e chorar o dia que eu morrer. Exatamente. E assim mesmo ainda peço a Deus assim, Senhor, eu morrendo, eu não quero, eu quero ver o bem do Senhor aqui viva. Eu peço isso a Deus. Eu quero ver. Mas as orações, mesmo a Mas senhora eu morrendo, quero- as orações da senhora permanecem. Pois é, óbvio. mas eu peço ao Senhor, Senhor, eu morrendo e não vendo meu filho salvo, Senhor, por favor, levanta alguém para orar para o meu filho. Mas é isso que eu estou dizendo para a senhora. A senhora peço não isso a precisa, Deus. a senhora não precisa ficar com essa crise. Se eu morrer, quem vai continuar orando por Não, ele? mas eu já peço a Deus, para Mas Deus, mesmo que tô ninguém orando ore, errado, mas mesmo que a senhora morra e ninguém, a partir da morte da senhora, continue orando por ele, as suas orações continuam diante de Deus. não, isso eu sei, que as nossas orações estão todas diante de Deus, guardadas, não é? E isso eu tenho consciência. Né? Tá bom, já falei O demais. que a senhora pode orar, o que a senhora pode pedir a Deus, é que quando a senhora morrer, venham a existir pessoas que continuem cutucando ele, a pessoa e ele, entendeu? Senhor, se eu morrer e o senhor manda alguém, um amigo, sei lá, alguém para ficar falando com ele do evangelho, continuar falando com ele. Mas aquilo que a senhora falou dele com Deus permanece. Ele ouve a palavra de Deus todos os dias, pastor. Ele não dorme sem ouvir uma mensagem. Aí eu penso, no dia que ele fala, mamãe, e manda para mim mensagem assim, Senhor, hoje é o dia, Senhor, que o Senhor vai salvar meu filho. Aí quando chega daqui a pouco, está da mesma coisa. Mas vamos continuar orando, né? Porque Isso daí. Passa lá o para tempo de Serginho lá, Deus não é o o nosso. microfone. Bem, as implicações do que tem sido ensinado aqui pela manhã são imensas, né, pastor? Sem dúvida. Eu tenho assistido com minha esposa e eu não sou orgulhoso a ponto de admitir que eu perdi a minha aluna. Minha esposa agora não é minha aluna mais, né? Porque a gente debate sobre esses assuntos sempre. Agora, assim como ela, nós somos alunos de Arcis Pro. Toda semana a gente coloca um vídeo dele lá para ver a respeito dessas doutrinas, né? Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que acaba o culto do domingo de manhã, a gente entra no carro, o assunto continua. A gente continua conversando sobre isso. E uma das palavras que a gente sempre observa, conversando com o irmão, conversando com o outro, eu estava conversando com a irmã Mônica essa semana, né? Sobre esse assunto, a palavra que vem à nossa mente, a primeira que vem, se chama assim, injustiça.
Por que que isso não é injustiça? Por que que Deus escolheu um e não escolheu outro? Não é um ato injusto. A gente precisa ter em mente que o que é injustiça? Injustiça é você não dar a alguém algo que ela merece. Injustiça é, eu sou um empresário, alguém trabalhou para mim durante o mês inteiro e eu não lhe pagar o salário. Isso é injustiça. É você não dar a alguém algo que ela merece. Essa é a principal definição de injustiça. E aí, pegando o gancho do que a Mônica conversou comigo durante essa semana, o ponto é, por que que não é injusto Deus escolher uns e não escolher outros? Por que que isso não é um ato de injustiça? Pura e simplesmente porque quando nós caímos em Adão, todos nós, pelo chamado pacto federal, somos descendentes de Adão, nós somos pecadores com ele e filhos da ira. Todos nós, depois da queda de Adão, somos pecadores e inimigos de Deus. É isso que o texto bíblico diz. E com isso, todos nós estamos caminhando para o inferno. A consequência do pecado é a morte. Nós merecemos o inferno por sermos pecadores. Todos estão de acordo com isso, né, gente? O fato de Deus olhar para essa massa caída e escolher alguns para salvar, não é injustiça, porque os que não são eleitos não recebem injustiça, recebem justiça pelos seus pecados. É justo que o pecador vá para o inferno. Os que foram eleitos não recebem a justiça, recebem misericórdia de Deus, graça. É um presente. Não há injustiça quando no meio de 10 mendigos que estão na rua, você com seu dinheiro no bolso escolha um para dar o dinheiro. Os outros 9 poderiam levantar assim, olha, você é injusto, deu presente para um e não deu para os outros 9, isso não é injustiça. O fato de você dar para um e não dar para outros, não é um ato de injustiça, porque os outros 9 não merecem receber nada seu, você não deve nada a eles. Quando você dá presente para um, você está dando uma bênção, uma graça, uma misericórdia. Os outros 9 que não foram presenteados, não estão recebendo injustiça. Isso é o que nós vemos Jesus explicar lá na parábola dos trabalhadores da vinha. Os irmãos se lembram disso? Alguns começaram a trabalhar mais cedo e combinaram com o dono da vinha o seguinte, vou receber 1 denário. Os outros que receberam no final, também tinham um salário. No momento da distribuição do dinheiro, quem chegou primeiro e trabalhou mais, recebeu o denário que foi combinado. Só que quando foi chegando a vez do pagamento dos que chegaram depois, o dono da vinha também deu 1 denário. Os que viram isso e trabalharam mais, viram o seguinte, calma aí, meu amigo, você está sendo injusto. Eu trabalhei mais do que eles. Por qual motivo ele está recebendo a mesma coisa do que eu? Aí o dono da vinha vira e fala assim, amigo, o que eu combinei com você? Não, você combinou me pagar 1 denário. E o quanto que eu estou te pagando? 1 denário. E por qual motivo você se incomoda de eu estar sendo bondoso com aqueles que chegaram depois? O dinheiro é meu. Eu faço dele o que bem entender. Então, nós temos uma noção de injustiça que foi moldada pelo humanismo. Mas o conceito bíblico de injustiça é outro. Injustiça é você não dar o que alguém merece. Então, o fato do homem ir para o inferno e não ser eleito, não é um ato de injustiça de Deus. O fato de Deus escolher alguns, dentre a massa caída, para salvar, isso é um ato de bondade, uma manifestação de misericórdia. Isso é o que eu queria ponderar, porque eu compartilhei isso com a Mônica durante essa semana, conversando também com minha esposa sobre isso, porque depois que o pastor expõe a doutrina da eleição, vem na nossa mente o seguinte, isso é injusto. Só que a gente precisa derrubar o conceito de injustiça à luz da Bíblia.
É o que eu queria acrescentar. Spru deve estar feliz lá no céu, né? Os alunos estão aprendendo até hoje. Gente, eu já ignorei completamente aquilo dali, porque eu vou... Não, não é? Não foi só você, não é? Mas está ótimo, é muito bom vocês participarem. A gente faltam 5 minutos para a gente encerrar. Então, para eu não sair desse assunto aqui que vocês levantaram, essa questão que Serginho mencionou aí, queria ler com vocês mais um texto que a gente vai trabalhar quando nós formos falar da doutrina da predestinação. Abram aí, talvez esse aqui seja o melhor, o mais forte de todos os textos da doutrina da eleição. Romanos 9. Paulo está falando aqui da rejeição de Israel, das promessas do Senhor, está falando, expondo o Evangelho desde lá do início do capítulo. Claro que eu vou fazer um recorte aqui por causa do nosso tempo, mas você pode ler tudo depois. E assim, eu só vou ler o texto, não vou me deter a ele, não. No verso 11, Paulo diz assim, falando de Jacó e Esaú: ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Eu penso que o ponto de Paulo aqui é o seguinte, não é por presciência. Eles não tinham feito nada, absolutamente nada, para que Deus visse alguma coisa neles e os elegesse. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Olha o que ele diz agora: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. E aí, olha o que ele diz: eles nem tinham nascido e já fora dito: o mais velho será servo do mais moço. Pois está escrito: amei Jacó, porém odiei. O verbo aí, no grego, não é aborreci, é odiei Esaú. Então, olha só, para quem não lembra aí da história, Jacó e Esaú são gêmeos. Eles estão no ventre da mesma mulher. E Paulo está dizendo assim, um Deus amou, outro Deus odiou. Aí alguém vira e fala assim, mas por quê? Isso é injustiça. Paulo já previu isso. Tanto que ele diz no próximo verso, olha aí, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por quê? Entra o que Serginho acabou de falar. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Só lembrando aqui uma coisa, se você voltar nesse texto que Paulo está mencionando aqui lá de Êxodo, Deus diz assim, eu vou endurecer, o povo está querendo ir embora, Deus está dizendo que o povo tem que ir embora, lá do Egito, e o povo não vai embora porque Deus endureceu o coração de Faraó. E aí o texto diz assim, Deus dizendo, eu vou te destruir porque você está com o coração duro. Explica. Deus endureceu o coração de Faraó e Deus vai julgar Faraó porque ele está com o coração duro. Mas a Bíblia diz que esse endurecimento é responsabilidade de quem? Do próprio Faraó, a responsabilidade dele. Igual a questão de Judas. Diz que o filho da perdição já estava predestinado, aquele que ia trair Jesus, mas ai dele, porque a responsabilidade é dele. E eu sei que na sua mente aí está dando um nó. Mas como que pode isso? Eu não sei te explicar, o homem é responsável e Deus é soberano. As duas verdades estão aqui. E aí, Paulo então diz assim, verso 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aí nesse momento Paulo imagina o pessoal zangado lá, não é possível, né?
gritando. Aí ele diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí Paulo vai e diz: quem é você, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, são inúmeras questões que estão por trás dessa verdade. De forma que, se você quiser entender a doutrina da eleição, não tem como você estudar só a doutrina da eleição. Você tem que estudar várias outras doutrinas para você ter um esclarecimento melhor acerca dessa doutrina. O John Piper vai dizer assim: Deus, Ele é bondoso, misericordioso, gracioso e amoroso. E Deus quis manifestar esses atributos dele, quis mostrar esses atributos dele para toda a humanidade. No entanto, como que Deus mostra que ele é misericordioso se o homem não cair em pecado? Como que Deus revela o amor dele se não tiver uma queda? Como que Deus revela a bondade dele se o homem não estiver no caminho errado? O que Paulo está dizendo aqui, querendo manifestar os atributos que lhe trazem glória. E aí o Apocalipse vai dizer assim, que por todos os séculos dos séculos e eternidade, aqueles que estiverem lá no céu estarão dando glórias a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça. E aqueles que estiverem no inferno estarão dignificando a justiça de Deus, que deu a eles o que eles merecem. Um dos nossos grandes problemas é esse, é achar que isso é injustiça. Paulo diz, não tem injustiça. O problema está no seu conceito, está naquilo que a sua mente define como justiça e injustiça. E aí entra o que Serginho falou. Você quer perguntar, Mônica? Achei que você ia dar o microfone para alguém. Na verdade, eu estou levantando a mão desde cedo. Essas verdades da doutrina da eleição, né? Elas se encaixam naquela fala que você de vez em quando fala aqui, quem crê errado vive mal. Elas servem para que a gente tenha uma fé de qualidade, uma vida saudável diante de Cristo, ou elas são pré-requisitos para a salvação? Não. Quem crê errado vive mal, isso é um fato, mas crer nessas doutrinas aqui não é pré-requisito para a salvação. Outro ponto. Quando o senhor falou em ler o texto do 2 Tessalonicenses, que falou que o Senhor enviou coisas erradas para que aqueles que não são eleitos crescem nas coisas erradas e fossem julgados por elas. Então, porque até o momento, por exemplo, as igrejas heréticas, que fazem casamentos homossexuais, que pregam coisas que não estão no Evangelho, até o momento eu entendia como permissão de Deus. Seria correto, então, entender como parte do plano do Senhor? Parte do plano, sim, mas a gente pode correr o risco aí, alguns podem dizer que foi Deus que decretou e pensar nisso daí, isentar o homem da responsabilidade dele. A gente não pode, de forma alguma, em momento algum, isentar o homem
da responsabilidade dele. A Bíblia em nenhum momento tira a responsabilidade do homem na condenação dele. Pastor, uma vez escolhido, eleito, a salvação, a vida eterna, o homem não tem condições de competir com Deus. E Deus escolheu que ele vai ser salvo. E como que a gente vai saber que a gente é escolhido? São duas perguntas. Ótimo. Quando terminou a aula semana passada, Enzo chegou e me fez essa pergunta aí. Não ouviu? Semana passada, quando terminou aqui a escola bíblica, Enzo me perguntou a mesma coisa. Como que nós vamos saber quem é escolhido? Aqueles que já chegaram à salvação, aqueles que já foram salvos, os eleitos, preste atenção nisso. O eleito, ele pode ainda não estar salvo. Mas todo eleito, antes de morrer, vai ser salvo. Então, vamos pegar lá, durante muito tempo, você viveu uma vida longe do Evangelho, não é verdade? Você se converteu e se batizou, tem quanto tempo aqui na igreja? 5 anos. Então, durante aí, a maior parte da sua vida, você estava eleito, mas não estava salvo. Teve um momento na sua vida que a fé veio ao seu coração e você saiu da condição de apenas eleito para eleito e salvo. O eleito, ele nunca vai morrer, repito, sem antes ser salvo. Agora, quem é eleito que ainda não está salvo? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que antes dele morrer, ele vai chegar à fé. A minha mãe mencionou há pouco ali uma fala de Spurgeon. Spurgeon diz isso num contexto de evangelização, porque tinha um monte de gente criticando e dizendo assim, se está eleito, então a gente não precisa pregar. Spurgeon disse, precisa. Nós precisamos pregar porque o eleito, ele não tem um X na testa. Então você tem que pregar para todo mundo. Você não sabe quem é o eleito? Se o eleito tivesse um X na testa, você não gastava tempo pregando o evangelho para quem não é eleito, você ia só naquele dali. Eu já perdi muito tempo na minha vida, muito tempo, catequizando, ensinando, respondendo gente que não é crente. Bem, pode ser que aquilo ali que eu tenha dito para ele em algum momento sirva, mas, então, quem são os eleitos? Enquanto não chega a fé, a gente não sabe. Depois que chega a fé, a gente sabe, porque Jesus diz assim, pelos frutos conhecereis se a árvore é boa ou má. A vida de santidade, ela nos leva a perceber quem é eleito ou não. E muito da angústia dessa pergunta aí que você fez, essa pergunta tem 2 angústias. Primeiro, a nossa própria angústia. Será que eu sou um eleito? Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o nosso proceder, a forma com a qual nós vivemos, revela se nós estamos desenvolvendo ou não o fruto do Espírito. E a outra parte da angústia é a gente saber assim, será que meu filho é eleito? Será? Isso daí a gente não vai saber enquanto ele não chegar à fé. É a angústia da irmã Regina com o filho dela lá. A gente não sabe. Mas o dia, se ele for, o dia que a fé vier ao coração dele, a gente não vai ter a menor dúvida. O livro ainda não foi aberto. Nós não sabemos o nome de todos aqueles que foram efetivamente eleitos. Ufa. Achei que o Serginho ia falar outra coisa. Não. Quando ele falou assim, o livro ainda não foi aberto, graças a Deus. Porque se ele falasse assim, o livro não terminou de ser escrito. Não. Vocês já viram um monte de pastor falar isso? Fala assim, hoje
O seu nome foi escrito no livro da vida. Nunca leu Apocalipse. Apocalipse diz lá que o livro da vida já foi escrito e selado Antes da fundação do mundo. antes da fundação do mundo. E aí não é desconhecimento teológico, é desconhecimento bíblico. Pior ainda. Não é? É só uma palavra às irmãs, né, que falaram aí que de todos nós, né, todos os irmãos que oram por alguém, né, pelo marido, de conversa com o Serginho, né, ele já me relatou, né, da história deles. Irmã Márcia sempre foi cristã, né, desde jovem, e anos e anos e anos orando por ele, né, até que chegou o dia que o Senhor aprove ao Senhor chegar o dia da salvação para ele, né? E ele, através do Espírito, foi convencido do pecado, né? E a necessidade de Jesus. Então, não é que a pessoa ouviu uma mensagem clara e explícita naquele dia, naquele sermão, e não se arrependeu. A gente não pode chegar à conclusão naquele dia, se ela não se converteu hoje, já era, vou desistir. Porque pode ser mais para frente, né? E eu lembro da história de C.S. Lewis, né? Que ele fala que ele era ateu e militante ateu, até que ele foi sendo convencido aos poucos da verdade, e ele falou que Deus foi encurralando ele na parede, que chegou uma hora que ele teve que admitir. Então, não foi, muitas vezes acontece, né? Eu já vi irmãos também, por exemplo, o irmão Paulo Machado. Eu lembro nitidamente, quando eu era criança, ele lá de trás saiu em pé, no meio da igreja, andando. Foi um momento maravilhoso. E se rendeu ao Senhor ali. E é a mesma situação, a esposa, ele vinha trazer a esposa na igreja, deixava em frente à igreja e ia embora. Deixava em frente à igreja e ia embora, e tinha todos os hábitos que você relata que você tinha também. E naquele dia foi um dia ali marcante, mas outras pessoas vão sendo convencidas e aos poucos, até que chega aquele dia, né? Então, nós não sabemos o plano de Deus, né? Deus age de maneira diferente com cada um. O próprio Jesus, né, fazia milagres de maneira diferente. Algumas pessoas ele falava e a pessoa era curada lá na outra cidade. Em outras vezes ele fazia uma laminha com a saliva e botava no olho da pessoa, para a pessoa ser curada. Então ele age da maneira que ele quer, né, de maneira diferente. Eu vou contar para vocês, não hoje, mas quando uma das minhas mensagens que eu vou pregar em Eclesiastes, de uma pessoa que ela ouviu uma pregação quando ela era adolescente. E ela veio a se converter 60 anos depois, por causa daquela mensagem. Vocês vão ver. É isso aí que Léo está falando. Os métodos de Deus são diferentes. Eu quero encerrar. Eu queria encerrar também aqui. Tá. Tudo isso, tudo que Deus faz é por causa da glória dele, não é? Se resume na glória de Deus? Certamente. Que é por causa da glória dele. Então, quanto da nossa obstinação do próprio crente é porque não amamos devidamente a glória de Deus? Isso eu fico encasquetada, né? Eu passei a tomar para a minha vida um versículo que me deu assim uma cosmovisão das coisas bíblicas e tudo, né? Quando no Apocalipse João diz: tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Agora vem, e por tua vontade elas vieram a existir, quer dizer, elas existiram e foram criadas. Quer dizer, Deus quis. Então, essa palavrinha, Deus quis, para mim resolveu tudo. Porque
o ponto de partida é que eu quero ser submissa a Ele. Ele ama a glória dEle. Então, Ele quis, toda vez que eu aprendo mais coisas, Ele quis. Aí, para mim, resolveu. Ele quis, as duas palavrinhas. Ele quis. E eu me deleito nisso e sossego. Sobre essa questão, eu quero encerrar aqui a minha fala sobre, fechar o meu raciocínio aqui sobre a questão da presciência, porque é o nosso tema aqui hoje. Imagina que alguém entra ali naquela sala ali, pastor, eu quero conversar com o senhor. Entra ali naquela sala, senta naquela cadeira ali e fala assim para mim, não tem jeito para mim. Não tem jeito. Eu sou uma pessoa cheia de pecado. E eu não sabia dessas coisas. Achava que ela tinha menos pecado. Eu sou uma pessoa cheia de pecado. Minha vida está toda destruída. Eu estou afundado em iniquidade. O senhor não tem a menor noção de como a minha vida é podre, vergonhosa. E essa tal da doutrina da eleição que o senhor está ensinando aí, deve ser verdadeira, porque Deus não tem como escolher uma pessoa como eu, de tão ruim que eu sou. Devido a tudo que eu faço, devido a tudo que eu sou, eu tenho certeza que eu não sou um eleito. O que a doutrina da eleição me permite dizer para essa pessoa? A doutrina da eleição me permite virar para ela e dizer assim, você não tem o direito nenhum, de dizer a Deus que você não tem possibilidade de ser salvo. Quem é você para descrever uma lista de condições que você falhou em cumprir de forma que você não pode ser salvo? Você tem que ficar caladinho aí. É melhor você ficar calado do que dizer a Deus aquelas condições que você não cumpriu para estar entre os eleitos. Por quê? Porque é por predestinação, não é por presciência. Sabe o que isso significa? Não existem condições para uma pessoa ser salva. Não é eleição condicional, é eleição incondicional. Então eu posso virar para a pessoa e dizer assim, toda a sua narrativa de uma vida de pecado não tem nada a ver, com o fato de estar entre os eleitos ou fora dos eleitos. Os seus 10, 15, 30 anos de lascívia, de rebelião, não te impossibilitam de estar entre os eleitos. Então, a eleição incondicional permite ao pregador virar para uma pessoa que está cheia de pecados e acreditando que ela não é salva, virar para ela e dizer assim, você pode ficar aqui na minha frente 2, 3 horas, 2 dias, 1 semana, se matando de falar das condições que você não cumpriu, elas não valem de nada. Não vale de nada. Esses argumentos que você está usando aí não servem absolutamente de nada. Esses argumentos aí só servem para Satanás deixar você desesperado, se você quiser ficar desesperado. Por quê? Porque ao escolher pessoas, Deus não escolhe com base naquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer. Deus não escolhe com base naquilo que elas são ou deixaram de ser. Deus escolhe tão somente por graça. Então, quando nós falamos de presciência, nós corremos esse risco de levar as pessoas a ficarem com culpa. Não estou conseguindo me enquadrar naquilo que Deus precisa prever para me escolher. É por tudo isso, gente, que essa
junto com a doutrina da depravação total, junto com a doutrina da expiação limitada, junto com a doutrina da graça irresistível e da perseverança dos santos, é por tudo isso que elas são chamadas de as doutrinas da graça. É graça de Deus. Não é mérito, não é esforço nenhum da nossa parte. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por essa manhã, quando podemos meditar, pensar, refletir nessas verdades. Que elas possam, ó Deus, trazer luz à nossa mente, fogo ao nosso coração, fervor, zelo pelo Teu reino, pela Tua causa. Obrigado pela presença aqui dos meus irmãos e irmãs, e que essas verdades possam, de fato, nos fazer pessoas mais parecidas com Jesus. Assim nós oramos, em nome dEle. Amém.